Quero pedir que abram as suas Bíblias no texto do livro do Êxodo, segundo livro de Moisés, livro do Êxodo, no seu capítulo 16. Nós vamos ler duas porções deste capítulo, a primeira porção do versículo 11 até o versículo 21, e continuamos com a leitura a partir do versículo 32 até o 35. Então, Êxodo 16, do versículo 11 até ao versículo 21, e do versículo 32 até o versículo 35. Assim nos diz a palavra de Deus, no versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E, quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-as, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que puder, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tornará para os que se acharem na sua tenda, tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um o quanto podiam comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, quando cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Agora, a partir do versículo 32. Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se às vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que, se não for pela intervenção do Teu Espírito, nós não conseguimos entender. E a palavra lida será para nós, sem o auxílio do Teu Espírito Santo, assim como foi aquele pão, e diremos: o que é isso? Porque não sabemos o que é. Não temos condição, Senhor Deus, em nós mesmos, de entendermos o ensino espiritual desse texto. Por isso precisamos da assistência do Teu Espírito Santo agora, abrindo-nos os olhos, o entendimento, aclarando a nossa visão, para que nós saibamos o que o Senhor está falando conosco.
Por isso te pedimos, fala, Senhor, porque todos nós precisamos ouvir a tua voz. No nome de Cristo oramos. Amém. Meus queridos, eu vou começar esse sermão com uma pequena história, uma história a título de ilustração, que talvez você já tenha passado por situação igual, já tenha visto. Quando estávamos no seminário e que voltávamos sempre nas férias para a Bahia, nós viajávamos 24 horas, às vezes chegamos a viajar 32 horas de ônibus. Alguns aqui só viajam de helicóptero ou de jatinho, mas para aqueles que viajam de ônibus, sabem e talvez entendam bem a situação que eu vou narrar nessa pequena história aqui. Certa vez, um ônibus partiu de uma estação rodoviária rumo a uma cidade distante. O motorista, um homem calmo, vou colocar o nome dele João, porque é o nome do meu pai, um homem calmo e experiente, estava acostumado com as adversidades da estrada, mas cada dia, para quem dirige sabe aí, né, cada dia era uma experiência nova, uma coisa nova. Logo no início da viagem, alguns passageiros já começaram a reclamar. Uma senhora idosa resmungava sobre o atraso de alguns passageiros. Como é que pode? Por que não chega na hora? Estamos aqui esperando o ônibus sair. E o motorista ali dizendo, calma, é porque está faltando pessoas chegarem aqui para a gente partir. Um outro passageiro batia os pés no chão com irritação por causa da demora. O motorista tentou acalmar os ânimos, explicando que, olha, essa pontualidade não depende só de mim, eu preciso que as pessoas também colaborem, as pessoas estejam aqui no horário da saída. Depois que todos embarcaram, a viagem finalmente começa, viajam uns poucos quilômetros, e aí acontece um problema mecânico e faz o ônibus parar no acostamento. Tome-lhe mais irritação. As pessoas ficam irritadas dentro do ônibus, ficam frustrados. Enquanto isso, o motorista tentando consertar o problema. Alguns se queixando do calor dentro do veículo. Motorista, liga o ar-condicionado. Mais tarde, quando o ar-condicionado está ligado, alguém começa a reclamar do frio. Motorista, está frio demais, baixa o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado. Esse ônibus não tem janela, a gente precisa. E aí a viagem prossegue. Um reclama lá e diz assim, que viagem péssima, é a pior viagem da minha vida. Quando o ônibus finalmente volta à estrada, fura um pneu. E o motorista desce, e mais uma parada não planejada, o motorista pede desculpas, começa a trocar o pneu, enquanto os passageiros continuam resmungando, impacientes por causa do problema. Fora isso, ainda tem a estrada cheia de buracos, que torna a viagem mais desconfortável. De vez em quando, o motorista tem que dar uma guinada brusca no volante, ou às vezes bate em um buraco e as pessoas sacolejam dentro do ônibus, cai uma maleta, uma mala, uma mochila que estava no bagageiro, machuca alguém e as pessoas ficam cada vez mais irritadas. João explica, olha, eu não tenho culpa, é a estrada, eu não posso fazer nada, não sou eu que sou responsável pela estrada. As pessoas, então, começam a reclamar das estradas. A gente paga os impostos, a gente está pagando a passagem, a gente paga os impostos, era para ser uma coisa melhor. Ah, se eu tivesse vindo de ônibus. Até que o ônibus chega no seu destino
e as pessoas começam a descer, umas ainda reclamando muito, lamentando com os parentes, com as pessoas que vão recebê-los, e dizendo, olha, foi uma viagem horrível, outros aliviados, graças a Deus terminou essa estrada. Meus queridos, essa pequena história que eu contei, que você pode ter se identificado num momento assim na sua vida, nas suas idas e vindas de ônibus, essa história tem muito daquilo que aconteceu com os israelitas que saem do Egito com destino a Canaã. Moisés, o motorista, Arão, o seu co-motorista, e o povo, os passageiros. 600.000 homens, sem contar mulheres, crianças e estrangeiros que estavam com judeus, estrangeiros circuncidados. Então, essas pessoas, 600.000 homens, e alguns comentaristas estimam que tinha cerca de 3.400.000 pessoas. Não sei se tanto, não sei se menos, mas o fato é que era muita gente. Pessoas que saíram em 1446 anos antes de Cristo, eles saem do Egito, após 430 anos morando no Egito. A maioria da parte dessa, eles viveram como escravos, sendo oprimidos de todo jeito. Depois, eles saíram do Egito, viveram toda aquela problemática que estourou nas costas dos egípcios, que foi a questão das pragas que Deus enviou para poder retirar o povo do Egito, mas eles ainda chegam, depois de sair aliviados, eles chegam à margem do Mar Vermelho e ali encontram um primeiro grande empecilho, Faraó atrás deles, o mar na frente, e eles viram para o motorista e falam assim, por que nós paramos? Por que nós paramos aqui? Mas olha, tem um mar aí na frente, e olha, o pior é que o inimigo está atrás. Antes tivéssemos ficado lá, diziam eles. E Deus provê então um milagre, o Mar Vermelho se abre, aquela multidão passa a pés enxutos no meio do mar. Nessa passagem, os inimigos egípcios que intentavam tornar a prendê-los ou matá-los, morrem ali e eles se veem livres dessa opressão. E aí começa a jornada pelo deserto do Sinai, em direção à terra prometida, conforme Deus havia orientado. Durante essa jornada, eles recebem as orientações de Deus através de Moisés, incluindo a entrega dos mandamentos. Mas aí começam as reclamações por causa da comida, por causa da bebida. A palavra de Deus vai informar que este povo não teve necessidade de sandálias, porque Deus conservava muitos dos itens que eles não teriam naturalmente no deserto. E aquilo que eles não poderiam prover no deserto, Deus, de forma milagrosa, fazia acontecer. E assim eles foram amparados por Deus. De dia, uma coluna de uma nuvem que arrefecia o calor do sol e permitia que eles caminhassem de dia. À noite, uma coluna de fogo que lhes dava quentar e afugentava os animais. E assim foram esses momentos, Deus providenciando de forma milagrosa a esse povo, e o povo reclamando. Até que chegamos aqui no nosso capítulo 16, e aqui no capítulo 16
mostra, além de todos os outros milagres, um milagre, mas talvez esse seja o maior de todos, porque é aquele que é mais carregado de um significado cristocêntrico. A partir deste momento, e neste episódio do capítulo 16, Cristo é evidenciado aqui, mesmo que naquele tempo eles não tenham noção disso. Então, os eventos descritos aqui são as raízes do sacramento da ceia do Senhor, na qual nós vamos participar hoje. Mas a gente olha para o texto que nós acabamos de ler, de Êxodo 16, e perguntamos quais lições podemos aprender neste capítulo de Êxodo diante do milagre do maná. E eu quero de pronto dizer para os irmãos que, em primeiro lugar, o maná nos ensina que o sustento, ou o nosso sustento, vem de Deus. O nosso sustento vem de Deus. Versículo 11 até o versículo 15 dizem: E o Senhor disse a Moisés, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Meus irmãos, como vimos, a situação não era confortável para aquela multidão. Eles estavam no deserto e, nesse momento aqui, já estavam há 1 mês e 15 dias da saída do Egito. As provisões que eles levaram, que inclusive faziam parte daquelas provisões tomadas dos egípcios, que também foi um milagre de Deus, que eles despojaram os egípcios, os egípcios deram mantimentos a eles. Provavelmente chega aqui, esses mantimentos acabaram. E todos eles, então, nesse momento, vão até Moisés e Arão e culpam Moisés e Arão pelo problema. O teor da murmuração e da acusação está no versículo 3. Disseram-lhe os filhos de Israel, versículo 3 do capítulo 16. Se você voltar um pouquinho aí, você vê. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Eu fico aqui imaginando a aflição dos líderes de Moisés e de Arão nesse momento. Os que se queixavam, afinal de contas, eram pais de família, vendo toda aquela situação precária em que estavam esposas, filhos, idosos. E eles tinham que reclamar a alguém. E foram reclamar a Moisés. Quando alguém vai reclamar dentro do ônibus contra o motorista vira e diz: reclama na empresa, eu só sou o motorista. Aí eles viram e dizem assim: mas você representa a empresa aqui, então a gente tem que reclamar para você mesmo. Mas então, imagina a aflição de Moisés, essa sensação de impotência que abateu o coração de Moisés. Talvez você já tenha experimentado uma situação semelhante. Quando alguém vem reclamar de você alguma coisa que não está no seu poder resolver, e você diz: olha, eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer? Eu não tenho condição de fazer isso. Mas, num gesto, irmãos, de pura graça e misericórdia, Deus se dirige mais uma vez a Moisés para lhe dizer que o problema seria resolvido. A solução de Deus para a carência daquela multidão é surpreendente, porque ele diz: eis que vos farei chover pão do céu.
Num contexto humano, essas palavras iam soar como uma provocação. Imagine alguém dizer assim: olha, eu estou com muita fome, eu quero comer, e eu estou com muita sede, eu preciso de comer. E você assim: vou fazer pão do céu chover. Então, num contexto humano, poderia parecer uma provocação, uma ironia, uma resposta grosseira, um pouco o caso de uma situação dramática. Mas Deus não usa aqui essas figuras de linguagem. Deus não está fazendo aqui nenhuma ironia, nenhuma provocação, nem fazendo pouco caso do povo. Deus faz uma promessa real, literal, de provisão para que o povo de Israel, durante o período que estava no deserto, não padecesse necessidade. Era verdade. O que Deus havia dito a Moisés que faria, de fato o fez. Moisés não estranhou, porque já estava acostumado em ver o modo do Senhor agir. Deus sempre tinha acabado de fazer diversos milagres e Moisés estava muito atento a essa realidade. Deus opera milagres. Deus faz com que as coisas aconteçam de forma extraordinária para demonstrar o seu poder. Então, nada mais natural resolver o problema da fome do povo através de mais um milagre. Então, se Deus quiser fazer chover pão do céu, Ele faz. Assim, Deus dá uma demonstração do seu cuidado e da provisão para com o seu povo. Além disso, meus irmãos, esse milagre serviria para provar que Moisés e Arão eram apenas os motoristas dessa jornada. O povo, quando olhava para Moisés e para Arão, eles achavam que eles eram responsáveis. Olha, vocês nos tiraram, foi vocês que nos convenceram a vir, vocês disseram que ia bem. Mas eles eram apenas os motoristas. Nós lemos nos versículos 6 a 8 aqui do capítulo 16 de Êxodo, o seguinte: então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E aí ele continua: e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Aí ele repete: porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra Deus. Então Deus, através de Moisés, deixa claro ao povo de onde vem o seu sustento e de onde vem o seu provento. Quem vai providenciar de fato as coisas. E aí ele ensina que o que levar queixas e lamúrias a outro que não ao Senhor, isso é para Deus murmuração. Se Moisés tivesse tirado o povo do Egito, se fosse uma obra de Moisés, se fosse uma obra de Moisés em conjunto com Arão ali, se fosse um projeto humano, eles não teriam condição de alimentar aquela multidão e não teriam condição de chegar até a terra prometida. Por isso, eles devem reconhecer que foi obra do Senhor, porque de fato era obras maravilhosas do Senhor. Mas muito tempo depois, já no Novo Testamento, os judeus continuavam precisando ouvir de que não foi Moisés. O próprio Jesus, lá no capítulo 6 de João 6,32, diz: olha, não foi Moisés que lhe deu deste pão do céu. Os judeus continuavam precisando ouvir: não é do homem, não é o homem que dá o seu sustento. Não foi por sua causa. Cada um de nós
tem a sua fonte de ganho, o seu trabalho, a sua renda. Uns fazendeiros, como o presbítero Genivaldo, com aqueles coqueirais enormes à beira-mar. Outros, nem tanto, com um emprego, rodando como Uber, como Gabriel. Se bem que você tem uns 5 empregos, né? E aí cada um tem a sua fonte de renda. Uns muito, outros nem tanto, mas todos têm alguma fonte de renda. E aí, muitas vezes, nós esquecemos que aquilo que nos chega como renda para nos alimentar, para nos vestir ou para fazermos aquilo que nos aprouver, tudo isso vem de Deus. Deus é o nosso sustentador. Às vezes somos até tentados a achar que é a nossa capacidade, que é a nossa inteligência. Eu sou bem articulado, eu sou um empreendedor, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei. Você pode saber, mas o teu sustento, tudo que você tem, vem das mãos do Senhor. E era isso que o povo precisava entender. No versículo 12, ele diz, olha, isso é para que vocês saibam que eu sou o Senhor, vosso Deus. Isto dava prova do seu poder como Senhor e o seu favor particular a eles. Quando Deus enviou as pragas sobre os egípcios, foi para que eles, os judeus, os israelitas, soubessem que Deus era o seu Senhor. E quando ele abasteceu os israelitas, foi para fazer que soubessem que ele era o seu Deus. Ele era Deus e Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. Ou seja, como diz o salmista, eu que te sustento pela mão direita, eu que te ajudo, eu é quem faço. Quando a gente perde a perspectiva de que o que temos, o que somos, o que havemos de ter e ser vem das mãos do Senhor, nos tornamos miseráveis neste mundo, porque começamos a confiar em nós mesmos, passamos a confiar no nosso ganho, nos nossos recursos, como se eles derivassem de nós mesmos, e aí somos amaldiçoados porque nós nos tornamos malditos porque nós confiamos na força do nosso braço e não no Senhor. Aqui fica claro que murmuração essencialmente é fruto de ingratidão. O murmurador é essencialmente um ingrato, porque é aquele que não reconhece a graça, o favor e a provisão de Deus. Eu concordo com o comentarista Matthew Henry, quando ele diz, com razão, Deus poderia ter dito, farei chover fogo e enxofre sobre este povo queixoso e os destruirei. Mas, ao contrário, ele promete uma chuva de pão sobre eles. Deus podia dizer, olha, vocês estão reclamando de quê? Vocês não viram o que eu fiz, não? Vocês não viram, olhem para o passado de vocês, olhem o que eu tenho feito por vocês, olhem os milagres que eu operei, e vocês estão reclamando? Pois eu vou fazer cair fogo sobre vocês. Deus não seria injusto se fizesse isso. No entanto, Deus, por misericórdia e graça, disse, eu farei, eu vou dar pão a vocês. Observe que ter experimentado as misericórdias de Deus torna mais grave e pecaminosa a nossa desconfiança e as nossas reclamações. Quanto mais eu recebo de Deus, mais pecaminosa é a minha queixa. Eu já contei para vocês a história uma experiência que eu tive em São Paulo com uma senhora internada no Hospital São Paulo. Naquele quartinho eu pergunto para ela, como está a senhora hoje? E ela começa a se queixar e dizer assim, eu já estou mais de 15 dias aqui nesse hospital, já não aguento mais, eu não sei o que eu fiz para Deus para merecer isso. E aí eu perguntei para ela,
Mas sempre foi assim? A senhora sempre andou em hospital? A senhora sempre teve problemas de saúde? Ela, nada. Eu sempre tive uma saúde de ferro. Eu sempre fazia minhas coisas sozinha, não precisava, não dependia de ninguém. E agora eu me vejo nessa situação. Quantos anos a senhora tem? 70 e alguma coisa, ela falou. Eu disse, observe, Deus há 70 anos tem te dado bênçãos e a senhora fez o que quis. Tinha força, tinha vitalidade. E agora a senhora reclama de Deus por causa de 15 dias internados no hospital. Nós somos desse jeito. Versículo 14 do capítulo 16 diz: E quando se evaporou o orvalho que caía na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. A palavra maná, segundo alguns comentaristas, ela não apenas significa o que é isso, mas ela é uma expressão de desprezo. É uma expressão de desprezo. Seria algo como, que coisinha é esta? Mas aqui para nós, baianos, quem nunca já teve numa situação assim de você olhar uma comida que foi feita e você não sabe muito bem o que é, e você olhar assim e dizer, eca, é isso, foram isso que eles fizeram. Eca, o que é isso? Uma atitude de desprezo àquilo que Deus havia providenciado para eles. O povo não sabia o que era. E não sabia que estava diante deles a bênção de Deus. Assim como nós também, muitas vezes, estamos diante da bênção de Deus. E mesmo diante da bênção de Deus, sem compreendê-la, nós reclamamos e dizemos, cara, é assim, Deus, que o Senhor me trata? O que é isso? Sabe por que nós fazemos isso? Porque na nossa cabeça nós temos muito bem definido o que queremos. O problema é que nem sempre o que queremos é o que precisamos. Eu pedi, foi pão. Eu pedi, foi uma coisa, o Senhor me dá isso, esse trem aí que parece escama. Parece a gente reclamando diante de uma panela de ovo frito, que é uma delícia. Com manteiga não é dela. Uma delícia. Mas reclamando diante daquele prato que a mãe colocou e dizendo, cara, é isso que tem para comer hoje? Diante da bênção de Deus, reclamamos para Deus. Foi isso que o povo fez. Mas, conquanto o povo não soubesse o que era aquilo, eles agora não tinham dúvida quanto à sua origem. Disse-lhes Moisés, o texto fala, isto que vocês estão dizendo, isto que vocês estão estranhando, isto que vocês estão desprezando, é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. É como se Deus dissesse assim, ou vocês comem isto, ou vocês não terão nada. Não é assim que os pais falam? É o que tem para hoje. Não reclama. É o que tem para hoje. Pronto, acabou. Foi o que Deus nos deu hoje para comermos. Sabe, queridos, às vezes reclamamos não só da comida, reclamamos do salário. Eu me lembro que quando eu fui bancário, logo no início da minha profissão de bancário, foi deflagrada uma greve. Eu não tinha sido bancário, foi o maior salário que eu tinha recebido na história da minha vida, eu acho que ainda até hoje. E estou lá poucas semanas, poucos meses, e recebo o salário lá, feliz da vida, porque... E aí os caras me fazem uma greve.
E diz assim, não, estamos fazendo greve por melhor de salário. Eu falei, gente, melhor que isso? Quer dizer que tem mais, é? E eu me lembro que eu queria entrar lá e tinha um tal de... Antigamente tinha um piquete de greve que eles não deixavam os outros funcionários entrar. E eu queria entrar porque eu falei assim, gente, tá bom demais, deixa eu entrar para pegar o negócio. Às vezes reclamamos do salário, às vezes reclamamos do patrão, às vezes reclamamos do governo, reclamamos do frio, reclamamos do calor, reclamamos do alimento, da roupa, reclamamos do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, da igreja, do pastor. Reclamamos de tudo. E às vezes é porque deixamos de lembrar de que todas estas coisas são bênção na mão de Deus para o nosso bem. Até aquelas que reputamos por ruins, por más, mas são bênção de Deus na nossa vida. Por isso, quando a murmuração brotar nos nossos lábios, devemos nos esforçar para lembrar que tudo o que temos e tudo o que precisamos ter vem do Senhor. Mas, em segundo lugar, irmãos, o maná nos ensina não só que Deus é quem dá, mas nos ensina também que o que Deus dá é suficiente. O que Deus dá é suficiente. Os versículos 16 a 18 dizem: Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disto, cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, que dá cerca, segundo alguns, de 3 a 4 litros, né, de farinha, medindo com gomer, não sobejava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um o quanto podia comer. Então, a regra para o uso do maná era propositalmente didática. A regra é clara, é didática, é para ensinar ao povo que o nosso sustento, aquilo que Deus nos dá, é suficiente. Suficiente. Os israelitas foram alimentados desta maneira para que pudessem, então, ser ensinados. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 10, o Senhor diz que ele trouxe-o ao redor para instruí-lo. Deus os trouxe e fez aquilo para que eles fossem ensinados. E em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, aquele versículo que conhecemos bem, Deuteronômio 8:3, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Reclamamos porque achamos que Deus nos dá menos do que precisamos. Mas tudo que Deus nos dá é suficiente. As pessoas deveriam colher apenas o necessário durante 6 dias, mas no sábado o produto não estaria disponível, mas não era por isso que faltaria. Mesmo que não caísse o maná naquele dia, Deus dava a eles em dobro. E olha só que interessante. Se eles guardassem o maná de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta, de quinta para sexta, se eles guardassem, apodreceria e eles pecariam contra o Senhor. Mas se guardasse da sexta para o sábado, não apodreceria, não apodrecia. E Deus os sustentava. Mas se guardassem do sábado para o domingo, apodreceria. Para que eles entendessem a suficiência de Deus na provisão de Deus. Aquilo que Deus dava a ele.
a eles. O ensino abundante aqui, meus irmãos, é sobre o contentamento. O contentamento, estar contente com o que Deus tem te dado, o contente com o que Deus tem provido para você, a tua porção diária. Jesus vai falar muito disso no capítulo 6 de Mateus, Mateus 6, no versículo 11, ele diz na oração do Senhor: o pão nosso de todos os dias, do mês inteiro, do ano inteiro, não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, eu preciso do pão de hoje. A gente esquece disso. E a gente luta para fortalecer os nossos celeiros, forrar os nossos celeiros com mantimentos e mais mantimentos, porque, olha, não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós temos aí a possibilidade disso e daquilo outro, e pode ser que nos falte, e aquela agonia, e por causa dessa agonia, nós muitas vezes dedicamos a maior parte da nossa vida para garantir o nosso sustento, esquecendo-nos de que o nosso sustento vem do Senhor. Enquanto que a postura deveria ser: sim, Senhor, eu trabalho, mas eu sei que o meu sustento vem do Senhor. Sim, Senhor, está aqui o que eu pude comprar com o meu salário, mas eu sei que mesmo que eu não tenha amanhã, o meu sustento vem do Senhor. Mateus ainda, Jesus em Mateus 6, mas já no versículo 25 a 27, Jesus falando sobre a ansiedade, ele diz, Mateus 6, 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele diz, olha, versículo 26, observem as aves do céu. Elas não têm plantação, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, por acaso, vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro no curso da sua vida? E aí ele continua no versículo 31 de Mateus 6. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, as pessoas sem o temor de Deus, é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que você precisa de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas por Deus. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Tudo que Deus nos dá diariamente é aquilo que precisamos para o nosso sustento. Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E um versículo que minha mãe sempre recitava para nós nos nossos cultos domésticos, no Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho. Não está falando de mim, não. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É suficiente.
Versículos 19 a 21 de Mateus 16. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. O maná era acumulado por alguns que talvez se julgavam mais sábios, talvez melhores administradores que seus vizinhos, mas no final das contas, pessoas que, na verdade, não confiavam na graça de Deus para o dia da manhã. Ansiosos por natureza, eles então diziam: olha, é melhor guardarmos. Ok, Moisés falou que não precisa, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Vai que amanhã Deus não dá. Vai que as coisas mudam de figura amanhã. Então, mesmo tendo esta orientação para não guardar, vamos guardar sim. E colocavam lá nos seus freezers, nas suas geladeiras, e aí o texto diz que os alimentos se estragavam. Mas para que Israel entendesse que o que o Deus dá é suficiente, o maná apodrecia, criava bichos, cheirava mal, não servia para nada. Tiago vai falar que sobre as riquezas, no capítulo 5, versículo 2 e 3, ele diz assim: as vossas riquezas estão apodrecidas. Quem entesoura por falta de confiança em Deus, quem guarda, quem vive para buscar as coisas por falta de confiança de Deus, estas coisas vão apodrecer nas suas mãos, porque você não confiou em Deus. Porque tudo que você tem buscado é resolver para si mesmo e por você mesmo. A ansiedade, irmãos, é uma das grandes marcas do nosso tempo. No nosso tempo, nós não damos descanso aos nossos olhos. Dormimos preocupados com o amanhã. Acordamos sobressaltados e, às vezes, de madrugada, perdemos até o sono, pois não nos sentimos cuidados, amparados, muito menos amados por Deus, talvez. Nós nos sentimos obrigados a agir, a correr atrás, porque pensamos, podemos passar necessidade. Não há descanso nenhum só dia, mesmo sendo o dia do Senhor. Não é à toa que muito do que guardamos da nossa ansiedade dá bicho e cheira mal. Eu já contei para vocês uma experiência que eu vi acontecer com um irmão meu. Ele era dono de uma oficina mecânica de automóveis e estava numa semana muito fraca de clientes. Os carros parece que não quebravam. E ninguém ia na oficina, e não aparecia uma viva alma. E foi uma semana extremamente fraca. E ele começou a ficar preocupado com o mantimento, porque estava chegando a sexta-feira, que é o dia que eles geralmente usavam para fazer o supermercado, com o recurso que entrava na semana, e nada de entrar recurso. E o tempo foi passando, e nada, e nada, e nada. O que entrava era aquilo que era gasto ali mesmo. E ele disse que ele clamou a Deus e pediu: Deus, eu não sei o que fazer, eu vou precisar fazer feira essa semana e não tenho como. Quando foi no sábado, um moço chegou na oficina dele com uma caminhonete. Ele era conhecido na cidade, a própria oficina dele levava o nome de Irmão, porque ele era crente. Ainda é, eu acho. E a oficina Irmão, e todo mundo chamava ele de Irmão. E aí chegou um moço com a caminhonete, um dos fazendeiros ali da região, isso era em Tapetinga. E aí o moço chegou e disse para ele: irmão, rapaz, eu fui fazer uma pescaria essa semana, mas deu tanto peixe,
que eu estou distribuindo para os amigos aqui. Eu trouxe um monte de peixe para você. E aí ele louvou a Deus, agradeceu a Deus, porque chegou aquela provisão. Mas ele disse que no mesmo sábado chegou uma outra pessoa e disse: olha, irmão, um carro atropelou uma res minha, rapaz, e eu tive que sacrificar a bichinha, e aí eu tive que destrinchar ela, e eu trouxe aqui uma parte para você. Irmãos, não somos nós que garantimos o pão na nossa mesa. Não é o nosso trabalho, não é o nosso salário, não é a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa força, o nosso patrão, o nosso governo. Quem garante o pão de cada dia é o Senhor. E isto é suficiente para nós. Israel precisaria muitas vezes ser lembrado de que eles poderiam descansar no Senhor. Muitas vezes nós andamos como mortos-vivos, sobrecarregados com as preocupações do mundo, que são aqueles espinhos capazes de sufocar até mesmo uma voz de Deus em nossa mente, como está em Lucas 8,14. Quando Jesus, contando a parábola do semeador, Lucas 8,14, ele diz: aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as preocupações do mundo, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Crentes que ouvem a palavra de Deus, mas estão tão preocupados com as coisas dessa vida, que até mesmo a voz de Deus no seu coração é sufocada com os espinhos desses cuidados, destes zelos, e se tornam fracos, incipientes, não confiam no Senhor e passam a acreditar muito mais nos seus próprios esforços do que aquilo que vem de Deus. Desta maneira, irmãos, não conseguimos ouvir e tampouco entender o gracioso convite que ouvimos de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28-30. Constantemente precisamos ser lembrados das palavras do salmista, que fala da constante providência de Deus. E lá no Salmo 136, 25, ele diz que Deus é que dá alimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Tudo que vem de Deus é suficiente para nós. E por último, irmãos, o maná nos ensina que o que vem de Deus tem valor eterno. Agora, já lá nos versículos 32-35 que lemos, o texto diz: disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Como Deus, tendo provido o maná para ser o alimento do seu povo no deserto, para eles um contínuo banquete, a sustentação de Deus. É interessante lembrar que a razão de Deus fazer isso foi para garantir que aquele povo que saiu do Egito
pudesse entrar em Canaã. Aqui temos um outro milagre que a gente às vezes nem percebe. Lembra que, como o maná é perecível, ele não aguenta de um dia para o outro, no mais tardar do sábado para o domingo, mas da sexta para o sábado. Mas aqui você encontra Deus dizendo que este maná vai ser recolhido e ele vai durar até chegar a Canaã. Lá em Hebreus, capítulo 9, 4, diz que este era um vaso de ouro que foi colocado. Deus coloca o seu maná num vaso de ouro e faz o milagre da preservação do maná para nos mostrar, irmãos, que o sustento de Deus para nós está garantido até chegarmos na Canaã celeste. Tudo que precisaremos nessa vida, enquanto vivermos, será provido por Deus. Nunca haverá falta do sustento de Deus. Por isso, o maná nos ensina que o sustento de Deus tem valor eterno, é para sempre. O cuidado de Deus por nós é para sempre. A preservação deste maná, impedindo que se estragasse e se contaminasse, é um milagre permanente de Deus, um memorial sobre essa provisão de Deus. O texto diz: as vossas gerações verão o pão que vos tenho dado a comer. Verão o tipo de alimento que era e quanto era a porção diária de cada homem, indicando que nunca tinha excesso ou falta. Aí eles julgarão entre Deus e Israel se tinham tido algum motivo para murmurar e achar defeitos nas provisões de Deus. Se havia algum motivo. Aqui é importante a gente lembrar: pão comido não deve ser esquecido. Ele diz: é preciso que vocês se lembrem do pão que eu dei para vocês. Vocês precisam olhar para o passado e lembrarem que em todos os momentos da sua vida, quem sustentou vocês fui eu. Mesmo que você tenha passado grandes dificuldades, mas você foi sustentado, você foi guardado, você foi preservado. Nunca se esqueça que foi Deus que fez isso com você. Os milagres e as misericórdias de Deus devem permanecer para sempre, em lembrança eterna, para que sejamos sempre incentivados a crer e a confiar na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor. O objetivo do maná era permitir que aquele povo tivesse condição de sobreviver os 40 anos que lhe estava destinado no deserto. Lembrem-se que o maná chegou há 1 mês e 15 dias, quando eles estavam no deserto. Portanto, ficou 40 anos sendo sustentado no deserto. E é isso que diz o versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Mas, queridos, eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Nós podemos ler em Números 14, 26 a 35 e Deuteronômio 1, 34 e 40, onde Deus declara que os israelitas, exceto Josué e Calebe, que permaneceram fiéis, entraram na terra prometida. Aquele povo recebia do maná para que eles pudessem chegar até a terra prometida, mas eles não conseguiram chegar. E o culpado não foi o maná. O culpado foi a dureza do coração, foi a infidelidade do coração. Isso nos faz lembrar de que quando negligenciamos o sustento de Deus, quando deixamos de ver a sua graça e a sua misericórdia na nossa vida, nós deixamos de receber as bênçãos que Ele poderia nos dar se nós obedecêssemos.
Porém, irmãos, nada do que Deus opera no curso da história tem valor apenas para aqueles que presenciam o seu agir, mas tem valor eterno. É por isso que o maná chega para nós hoje, mas não mais como algo estranho, como algo desconhecido, e sim na bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele mesmo quem diz isso. Ele diz: eu sou o maná que vocês precisam para poder chegar em Canaã, na Canaã celestial. João 6, 31 a 35. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Este pão, Jesus, nos garante que vamos passar, atravessar o deserto. Levem quantos anos aprouver a Deus, vamos atravessar o deserto e vamos chegar ao nosso destino com Cristo. João 6,48, Jesus continua: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. O nosso sustento vem de Deus. Tudo que Deus nos dá é suficiente e tem valor eterno. Por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, lembremos que Ele, Jesus, é o nosso sustento. Ele vem do alto, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Este Jesus, para nós, é suficiente, como está em 2 Coríntios 3, 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E este Jesus é a garantia de que entraremos na Canaã celeste. Paulo, mais uma vez, escrevendo aos Colossenses 1, 27, diz: os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Meus queridos, que nós possamos, diante de tudo que ouvimos, refletir acerca de como vai ou a quantas vai a nossa confiança em Deus. Talvez nós tenhamos ou estejamos gastando a nossa vida ansiosos, preocupados, desconfiados,
correndo atrás do prejuízo todos os dias, sem nos lembrarmos de que dependemos completamente do Senhor. Que Deus nos ajude a compreender esta verdade, mas não apenas compreendê-la, que o Senhor nos ajude a viver segundo esta verdade. Maná, o que é isso? Esse é o pão que o Senhor vos dá por alimento. E é por isso que nós